Bom dia, tudo bom? Meu nome é Martin Raboklemper. Eu vim dar a palestra hoje sobre a parte de hemodiálise veterinária e suas novas perspectivas. Antes de começar a palestra, eu gostaria de agradecer ao Texa pelo convite, por poder participar desse congresso, né, de nível internacional. E eu vou falar um pouco hoje sobre quais são as novas perspectivas que nós temos na hemodiálise veterinária. Tá? Para quem não me conhece, eu sou formado na Universidade Estadual de Santa Catarina, fiz um período sanduíche na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal. Voltei para o Brasil, fiz residência em clínica médica na Universidade Federal de Minas Gerais, fiz mestrado em cardiologia e nefrologia veterinária, estou terminando meu doutorado em cardiologia e nefrologia veterinária e atualmente eu sou coordenador do setor de hemodiálise veterinária do Santo Agostinho Hospital Veterinário, além de ser membro do Colégio Brasileiro de Nefrologia e da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária. Então vamos começar a nossa palestra sobre novas perspectivas da hemodiálise veterinária. Então aqui, a gente vai falar um pouco, né, antes de começar, sobre essa revista, que é a Vet Science Magazine, né, que é uma revista, ela é produzida, né, e patrocinada pelo Texa. A edição de cardiologia veterinária eu pude participar, tá? Então, quem tiver interesse pode entrar no site, fazer o acompanhamento aí das edições, que elas são a cada 2 meses, né, para vocês se atualizarem sobre os temas. Então, aqui, eu sempre gosto de começar a minha palestra mostrando a evolução da medicina veterinária, tá? Então, aqui, em 1981, nós temos uma foto da Clínica Veterinária Santo Agostinho, que é o hospital veterinário onde eu trabalho atualmente, tá? Então, aqui nós temos essa foto de 81. Posteriormente, nós temos uma foto de 1988, nós já temos uma ampliação da estrutura, tá? E uma modernização. Em 2001, temos uma ampliação da estrutura do hospital, né? São 4 andares de hospital veterinário. E em 2015 foi a última ampliação do hospital. Atualmente, nós temos 4 andares, né, de hospital veterinário. Contamos com aproximadamente 62 colaboradores, né, entre veterinários e funcionários. Contamos com um amplo corpo clínico de especialistas, né, e eu sou responsável, então, pelo setor de cardiologia e nefrologia veterinária. A nossa recepção, os nossos consultórios, esse aqui é o nosso consultório de oftalmologia veterinária, a nossa internação de cães, e aqui nós temos a nossa unidade de terapia intensiva, tá? Foi a primeira unidade de terapia intensiva de Minas Gerais, com ventilação mecânica e hemodiálise. É atualmente a unidade de terapia intensiva mais moderna do estado, tá? Então, a gente conta com 2 leitos, né? E a gente tem o quê? A gente tem intensivistas 24 horas com o nosso paciente. Então, começando a falar sobre a parte da estrutura da morfologia renal, tá? O rim, então, ele é composto, né, por uma estrutura cortical e por uma estrutura medular. E a gente tem que saber muito bem essa definição entre a estrutura cortical e a estrutura medular, porque o que faz o diagnóstico de uma insuficiência renal aguda para uma doença renal crônica é saber se temos uma manutenção ou não da estrutura córtico-medular e a relação córtico-medular. Então, por isso ela é tão importante, esta estrutura, a gente saber identificá-la. Então, o rim ele é composto pela região cortical, pela região medular, né? Nós temos a formação do bacinete, posteriormente a gente vai ter o que? A pelve renal, formando o ureter, qual vai fazer a drenagem da urina, tá? Nós temos a artéria renal e a veia renal também, de suma importância. A vascularização renal ela é intensa, tá? Como é demonstrado por essa técnica de injeção e corrosão do rim. Isso é um rim de um cão, tá? No qual a gente consegue visibilizar a vascularização desse rim, altamente vascularizado. Lembre-se, todo o sangue do corpo ele tem que passar pelo rim e ele tem que ser filtrado, tá? Então, por isso, temos essa grande vascularização do rim. O néfron, né, que é a unidade funcional do rim, ele é composto pelo glomérulo,
pela cápsula de Baumann, pelo túbulo contorcido proximal e distal, pela alça Jenny ascendente e descendente e pelo túbulo coletor. Aqui nós temos também uma fotografia, tá, de um néfron visto no microscópio eletrônico. Então, a gente consegue visibilizar aí o glomérulo. O glomérulo, então, né, vocês estão visibilizando aí, né, ele é o quê? Um emaranhado de minúsculos túbulos, né? Então, tipo, a gente tem essa vascularização, são minúsculos capilares, no qual ali dentro vai passar o sangue, né? E vai se iniciar o quê? A filtração e a formação da urina. Então, aqui nós temos um glomérulo, né? Com sua estrutura, com seus capilares, a cápsula de Baumann ao redor, né? Onde a gente vai ter o quê? O início da urina, da formação da urina. Aqui, olha só que fotografia fantástica. A gente tem o quê? A gente tem um capilar, tá, glomerular, e dele está passando várias hemácias. Olha só o espaço que nós temos entre uma parede e outra do capilar. A gente consegue passar duas hemácias, eles são muito pequenos, tá? Então, essa fotografia aqui, ela mostra, né, o tamanho minúsculo que é um capilar. Apenas passando duas células ali, né? E a gente está tendo o quê? A gente vai começar, né, a fazer a filtração do sangue para a formação da urina primária. Quando a gente fala em hemodiálise, né, muitas pessoas pensam, eu vou fazer hemodiálise, o meu animal vai fazer hemodiálise. A gente pensa o quê? Já vem na nossa cabeça, né, aquele ser humano no qual faz hemodiálise diariamente, né? Normalmente é um dia sim, um dia não, no qual ele fica o quê? Ele fica dependente das diálises, tá? Então, normalmente, o paciente humano faz segunda, quarta e quinta-feira a sessão de hemodiálise com duração de 4 horas, tá? Para a gente fazer o quê? Para a gente filtrar o sangue e possibilitar ele ter uma qualidade de vida. Normalmente, esse paciente está numa fila de espera de transplante renal, tá? Então, é isso que vem na nossa cabeça quando a gente fala em hemodiálise. E hemodiálise veterinária? Tem diferença ou não? É isso que a gente vai ver hoje. Então, aqui só mostrando. Primeira coisa, o paciente humano, a máquina, né? Ela é ligada ao paciente humano através de uma fístula na região do antebraço. Então, nós vamos ter o sangue que está vindo e o sangue que está voltando para o paciente, no qual nós denominamos como linha arterial e a linha venosa. Tá? Então, o sangue ele vai vir um sangue com toxinas, ele vai passar pela máquina, a máquina vai fazer a filtragem e, posteriormente, ela vai devolver um sangue de qualidade, né, para o nosso paciente. E na hemodiálise veterinária? É assim que funciona? É necessário fazer uma fístula? O meu paciente vai ter que fazer hemodiálise para o resto da vida? Isso aí são perguntas, tá? Que a gente tem que o quê? A gente tem que responder para tirar essa dúvida da cabeça de todo mundo. Então, vamos lá. Primeira coisa, a hemodiálise veterinária, como vocês podem ver ali, tá? A gente realiza no nosso paciente, ele não fica sedado, tá? Isso é uma pergunta que sempre é feita. É feita a sedação do paciente? Não, não é feita a sedação do paciente. Primeiro, se eu sedar esse meu paciente no momento que eu estou passando o sangue dele pela máquina de hemodiálise, eu vou acabar o quê? Retirando essa sedação. Então, a gente não teria uma sedação efetiva, tá? Segunda coisa, a gente utiliza um acesso venoso central, no qual a gente coloca um catéter, tá, de duplo lúmen na jugular do paciente e conecta a linha arterial e venosa com a máquina. E assim nós vamos fazer o quê? A hemodiálise desse nosso paciente. Aqui, então, nós temos um Yorkshire, né, fazendo uma sessão de hemodiálise com acesso venoso central. Temos a linha arterial e a linha venosa e a máquina de hemodiálise ali atrás. E aqui, quem está segurando ele é a doutora Karine Klein, tá? Uma das referências nacionais e mundiais em hemodiálise veterinária. Então, só para vocês terem uma ideia, o professor Júlio, né, Cambraia, foi o primeiro veterinário a fazer hemodiálise aqui no Brasil, né? Ele foi estudar na França, conheceu a técnica lá e foi o primeiro veterinário a fazer hemodiálise no Brasil.
e está entre os 5 veterinários, os 5 primeiros veterinários no mundo em fazer hemodiálise. Tá? Então, ele é considerado o pai da hemodiálise aqui no Brasil. E a doutora Karine Klein, tá? É uma das maiores referências em hemodiálise, ela trabalha no Rio de Janeiro, tá? Deve ser uma das profissionais que mais faz hemodiálise no Brasil e no mundo, e ela é considerada a mãe da hemodiálise, tá? Então, meu pai e a minha mãe, prazer, aí sou eu, ó. Então, eu sou o filho, né, que aprendeu a técnica de hemodiálise com o professor Júlio e com a doutora Karine Klein, tá? E eu estou colocando em prática o que eu aprendi. Então, aproximadamente 4, 5 anos que eu já estou fazendo hemodiálise, quase diariamente. Eu tenho uma rotina muito boa aqui no hospital, podendo colocar em prática todo o conhecimento adquirido com essas 2 estrelas da hemodiálise veterinária. Então, a hemodiálise humana e a hemodiálise veterinária, quais são as suas principais diferenças? Nós temos diferenças? É isso que a gente vai falar agora. Primeira coisa, o paciente que vai realizar hemodiálise humana, normalmente é um paciente com uma doença renal crônica. Ele faz várias sessões semanais, normalmente segunda, quarta e sexta-feira. Ele é dependente da hemodiálise para a sobrevida. Se ele não fizer hemodiálise, ele vai morrer. E, normalmente, ele está aguardando o transplante renal. E na medicina veterinária, como é que funciona? O paciente, normalmente, que faz hemodiálise veterinária é aquele paciente com insuficiência renal aguda ou o paciente com doença renal crônica descompensada. A hemodiálise, nesse caso, ela é transitória. A gente vai fazer por um período. Normalmente, a gente faz durante 3, 4, 5 dias, uma semana, para a gente tirar esse paciente do quadro de insuficiência renal aguda e voltar, né, a ser como era. Ou ele é um paciente doente renal crônico, a gente vai tentar estabilizar, né, ou simplesmente a gente vai tirar ele desse quadro de insuficiência renal aguda. A hemodiálise, então, lembrando, ela é transitória. E as sessões de hemodiálise variam de acordo com cada caso. E o transplante renal, tá? Não é uma realidade da nossa rotina, devido às questões éticas que nós temos e principalmente dos protocolos de imunossupressão, no quais ainda a gente não tem protocolos de imunossupressão tanto para cães como para gatos, né? No qual a gente tenha uma, vamos dizer assim, uma boa resposta ao transplante, tá? Então, aqui, ó, eu estou demonstrando 3 rins para vocês. Nós temos o rim 1, o 2 e o 3, tá? Qual que vocês acham que é o rim com doença renal crônica? Qual que vocês acham que é o rim normal? E o rim com insuficiência renal aguda? Por que vocês acham isso? Então, essas são algumas perguntas que a gente tem que saber responder, tá? Então, vamos lá. O rim normal é o rim do meio, tá? Ele tem uma estrutura uma morfologia parecida com o feijão, tá? O rim que tem insuficiência renal aguda é um rim que está no processo inflamatório, tá? Agudo. Então, ele tem um edema, tá? Ele está edemaciado, então ele tem um aumento de volume. E o rim com doença renal crônica, então é um rim normalmente menor, com perda de definição córtico-medular, perda da relação córtico-medular, e ele tem alteração estrutural, tá? Tem alterações que a gente consegue visibilizar até pela ultrassonografia, né? Então, a gente pode ter vários cistos nesse rim. Então, é um rim com alterações morfológicas. E agora uma pergunta para vocês. Como é que vai estar a ureia e a creatinina nesse rim com insuficiência renal aguda, nesse rim normal e nesse rim com doença renal crônica? No caso da insuficiência renal aguda, eu obrigatoriamente tenho que ter um aumento da ureia e da creatinina? No meu paciente com doença renal crônica, eu posso ter ureia e creatinina normais? Então, vamos lá. Primeira coisa, a insuficiência renal aguda, tá? Sempre eu vou ter um aumento da ureia e da creatinina. Eu falo que o animal ele vai ter uma azotemia. Essa azotemia, ela pode ser pré-renal, renal ou pós-renal, tá? Agora, vamos lá. No rim normal, eu vou ter os níveis de ureia e creatinina normais. Na doença renal crônica, aquele paciente crônico, eu posso ter um aumento da ureia e da creatinina, ou eu posso ter valores normais, tá? Aí vocês vão perguntar, mas ele tem valor normal e é um paciente doente renal crônico? Sim, ele é um paciente doente renal crônico estágio 1. Os pacientes com doença renal crônica em estágio 1,
nós temos o quê? Nós temos uma alteração de morfologia da relação córtico-medular, tá? Entretanto, eles têm os valores normais de creatinina. Então, é aquele paciente estágio 1. É a mesma coisa você atender um shih tzu com 8 meses de idade, ele tem alteração de morfologia renal, mas a ureia e a creatinina estão normais. Então, ele é um paciente doente renal crônico, né? Paciente com displasia renal, estágio 1. E como é que eu faço para diferenciar a insuficiência renal aguda da doença renal crônica? Pela alteração de ureia, eu consigo? Pela creatinina, eu posso? Então, vamos lá. Eu posso ter ureia e creatinina aumentado, tanto na IRA como no DRC. A urinálise, eu posso ter uma baixa densidade urinária, tanto na IRA como na DRC. Proteinúria, eu posso ter em ambos. Pressão arterial, eu posso ter uma pressão arterial normal nas duas, ou uma hipertensão arterial nas duas também. O hemograma, eu consigo diferenciar? Muitas vezes tem gente que diferencia a doença renal crônica da IRA pelo hemograma. Entretanto, vale lembrar que eu só vou ter uma anemia, tá? Regenerativa em quadros de doença renal crônica evoluída. Então, eu posso ter um paciente doente renal crônico estágio 1 ou 2 e um hemograma normal, tá? A hemogasometria, muitas vezes, a gente realiza, e os dois pacientes, tanto da IRA como da doença renal crônica, eles vão estar como? Eles vão estar com uma acidose metabólica, tá? Então, vão ter o pH ácido. O que me faz a diferenciação entre a IRA e a doença renal crônica é a ultrassonografia, tá? Então, isso é o que faz a diferenciação. Então, sempre peçam, como primeiro exame para diferenciação, é a ultrassonografia. É o ultrassom que vai me dizer se eu tenho uma manutenção da estrutura córtico-medular ou não, tá? É ele que vai me dar o norte do meu tratamento e o meu diagnóstico. Então, os exames complementares que a gente sempre realiza no paciente doente renal crônico são quais? A ultrassonografia abdominal, no qual ele vai me dar como é que está a estrutura desse rim. O hemograma, para ver se meu paciente já tem anemia ou não. O perfil bioquímico completo, quando eu falo completo, é o quê? Ureia, creatinina, SDMA, todos os eletrólitos e a função hepática e proteínas. A pressão arterial sistêmica, a urinálise, para ver a relação proteína-creatina urinária, e a hemogasometria. Entretanto, o diagnóstico definitivo da doença renal crônica ela é dado através da ultrassonografia abdominal. Aqui nós temos, então, duas imagens, né, que a gente consegue visibilizar, então, o rim e a sua estrutura córtico-medular, né? A gente consegue ver essa diferenciação. Então, isso aqui seria um rim normal. Agora, nós já temos o quê? Ultrassonografia abdominal, visibilizando o rim, né? No qual eu não consigo fazer a identificação da estrutura córtico-medular, tá? Então, eu não tenho essa estrutura córtico-medular bem definida. Então, aí eu já tenho um paciente com doença renal crônica, eu já tenho alteração de morfologia renal. Então, vamos lá. Eu fiz os exames e no meu hemograma, né, apareceu a anemia. Normalmente, a anemia é uma anemia arregenerativa. E daí, devido ao quê? Devido à baixa produção de eritropoetina. Então, eu posso fazer a administração exógena de eritropoetina, 100 a 150 unidades internacionais a cada 3 dias, e vou suplementar com sulfato ferroso. Daí vem uma pergunta. Mas por que eu vou suplementar com sulfato ferroso se a minha anemia é uma anemia arregenerativa e não uma anemia ferropriva? Vocês já fizeram essa pergunta? Então, por que a gente faz a suplementação? Não é porque o nosso paciente está com falta de ferro. Não, tá? A gente vai administrar o sulfato ferroso para dar um substrato para a medula fazer a eritropoese, tá? Tem vários trabalhos descritos que pacientes que recebem o sulfato ferroso com administração de eritropoetina, tá? Tem uma resposta, tem uma eritropoese melhor do que os pacientes que não recebem. Então, é importante ressaltar isso. Muitos pacientes, às vezes, precisam do quê? Precisam realizar a transfusão sanguínea, porque tem um VG, um volume globular muito baixo, tá? Uma coisa, não existe volume globular. Meu paciente, só vou fazer transfusão quando baixar de 15. Só vou fazer quando baixar de 12%. Não, isso depende muito da clínica do paciente. Às vezes tem paciente com 18 de volume globular, já tem uma clínica, já tem dispneia devido a essa anemia. E tem pacientes que têm 10% de volume globular e eles estão o quê? Estáveis.
tá? Lembrando sempre que a transfusão sanguínea, a gente sempre tem que fazer o teste de compatibilidade maior e menor nos nossos pacientes. Esse negócio de fazer transfusão sanguínea sem fazer teste de compatibilidade, porque é a primeira transfusão, tá? Está totalmente errado. Então, sempre fazer o teste de compatibilidade maior e menor. Realizar a tipificação sanguínea desse paciente. E, se possível, realizar o teste de Coombs. Vocês sabem o que é o teste de Coombs e para que ele serve? Então, o teste de Coombs é um teste que tem uma sensibilidade de 60% a 70%, tá? Para os pacientes que têm anemia hemolítica imunomediada. E por que eu estou falando em pacientes com anemia hemolítica imunomediada? E o que tem a ver com hemodiálise e doença renal crônica? Então, vamos lá. Normalmente, tá? Pacientes que têm leishmaniose, ehrlichiose, babesiose, tá? Eles acabam tendo e acabam desenvolvendo uma anemia hemolítica imunomediada, tá? Então, às vezes, a gente faz a transfusão sanguínea e a gente não tem uma boa resposta. Por quê? Porque esse paciente desenvolveu uma anemia hemolítica imunomediada devido a alguma doença infecto-contagiosa, tá? E a gente vai ter que fazer o tratamento disso. Normalmente, a gente faz o quê? Com imunossupressores. Então, por isso é bom realizar o teste de Coombs. O perfil bioquímico, então, o básico, a gente vai dosar ureia, creatinina e o SDMA, lembrando que para eu ter um aumento da ureia e da creatinina, eu tenho que ter perda, tá, da estrutura renal de 75% ou mais. Para o SDMA, apenas com 25%. Então, lembrando que o SDMA é um biomarcador precoce, tá, da parte de lesão renal. Muitos pacientes apresentam hipertensão arterial, tá? Muito comum tanto na insuficiência renal aguda como na doença renal crônica. Daí, o que a gente vai fazer? Né? Então, normalmente, a gente faz uma associação do benazepril, tá? Nos casos de doença renal crônica, utilizamos benazepril, muitas vezes associado com amlodipino. Em casos de insuficiência renal aguda, não há recomendação da utilização de benazepril. Nós podemos controlar a pressão apenas com amlodipino, tá? E em casos de emergência hipertensiva, que são aqueles casos nos quais os pacientes apresentam uma hipertensão arterial igual ou superior a 180 milímetros de mercúrio, tá? A gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar o nitroprusiato de sódio, tá? Por via de administração intravenosa. Lembrando que, para eu fazer a administração do nitroprusiato de sódio, eu tenho que ter um controle dessa pressão. Então, normalmente, a gente faz o quê? A gente realiza a pressão invasiva desse paciente e faz o controle, né? A cada, 5 minutos, 10 minutos. A gente vai controlando de perto, porque o nitroprusiato é uma medicação muito forte, a gente pode abaixar muito a pressão e poder levar a uma hipotensão. Isso a gente não quer. A urinálise, então. A densidade urinária pode estar baixa nas duas. A relação proteína-creatinina urinária é importante para ver se o meu paciente está perdendo proteína ou não pela urina, tá? E lembrando dos dois biomarcadores, tá? Nós temos o GGT urinário e o NGAL. Lembrando que o GGT urinário e o NGAL, eles são marcadores, tá, de lesão tubular. E a proteína, que seria a proteinúria, é lesão glomerular. A hemogasometria é um exame, né, que nós realizamos com frequência para os pacientes nefropatas, no qual a gente consegue observar o quê? Os eletrólitos, sódio, potássio, calciônico e cloro, tá? O pH, saber se meu paciente está em acidose metabólica ou não. O PO2, o PCO2, né? A quantidade de bicarbonato e o déficit de base. Muitas vezes, tá? Esses pacientes, eles apresentam uma acidose metabólica, no qual é necessário a gente realizar o quê? Realizar a administração de bicarbonato, tá? Para a gente conseguir estabilizar. Hoje em dia, a gente usa o valor de pH de 7,15. Então, eu só vou fazer a reposição de bicarbonato para pacientes que têm um pH para baixo de 7,15. Se tiver 7,22, não, eu não vou fazer a administração de bicarbonato, tá? Outra reposição que nós podemos fazer é o quê? O potássio, né? Então, o potássio é um eletrólito importante, tá? E o calciônico. Muitas vezes a gente tem uma hipocalcemia, tá? Dependendo, a gente às vezes tem que fazer essa reposição.
O estadiamento da doença renal crônica. Então, vamos lá. Lembrando, então, que são 4 estágios, né? Nós temos o estágio 1, que é aquele paciente que não é azotêmico, então ele tem ureia e creatinina normal. Entretanto, ele apresenta uma alteração de imagem. Ele já tem uma perda de definição córtico-medular, né? E, além disso, ele tem uma perda da relação córtico-medular. Ele possui uma incapacidade de concentrar a urina, então ele vai ter uma densidade baixa e vai ter uma proteinúria significativa. Proteinúria significativa, lesão glomerular. Não há manifestação clínica, exceto poliúria e polidipsia. No estágio 2, o animal ele já apresenta uma azotemia discreta. A creatinina para os cães ela vai estar entre 1,4 e 2, e para os gatos, 1,6 até 2,8. Entretanto, ainda não há manifestação clínica, exceto a poliúria e a polidipsia. O estágio 3, nós já temos uma azotemia moderada, tá? A creatinina, então, vai estar entre 2,1 e 5 em cães e 2,9 e 5 em gatos. Nós já temos manifestações sistêmicas da perda da função renal. E o estágio 4 é o último estágio, tá? Eu vou ter uma intensa azotemia. A creatinina sérica ela vai estar superior a 5, tanto em cães como em gatos, e vai ter uma importante perda da função renal. Eu já vou ter manifestações sistêmicas de uremia, tá? Como alterações gastrointestinais, neuromusculares ou até cardiovasculares, tá? Então, a gente tem que lembrar, então, são 4 estágios, tá? E para eu fazer essa classificação, eu não posso pegar o meu paciente doente renal crônico no momento que ele está descompensado, tá? No momento que ele está com uma injúria, está com uma insuficiência renal aguda. Não. Eu sempre tenho que fazer o estadiamento dele quando ele está compensado. Então, quando ele está em casa, está comendo, está tomando água, ele está estável. A partir daí, eu faço o estadiamento dele. O subestadiamento da doença renal crônica, né? Ela avalia o quê? Proteinúria, se o paciente está perdendo proteína ou não, e se ele é hipertenso ou não. Então, isso a gente denomina como subestadiamentos da doença renal crônica, tá? Atualmente, para fazer o diagnóstico também do doente renal crônico e o seu subestadiamento, nós fazemos o quê? A dosagem do SDMA. Então, o SDMA ele entrou agora nos últimos anos, né? Participando do subestadiamento da doença renal crônica. Agora, esse slide aqui, tá? É só para falar um pouco sobre a parte do tratamento convencional da doença renal crônica, tá? Então, eu vou ter o quê? Normalmente, eu faço uma suplementação com ômega 3 para esses meus pacientes, tá? De 50 a 100 miligramas por quilo. Por quê? O ômega 3 ele tem uma atuação pró-inflamatória renal, tá? Então, como esse meu rim ele vai estar inflamado, ele ajuda, né? Eu gosto de utilizar muito uma fórmula cardioprotetora, que ela possui, além do ômega 3, os antioxidantes, que vão atuar no rim diretamente e vão fazer uma proteção cardíaca. A ração renal, né? Ela é recomendada a partir do estágio 2. Muitos antieméticos a gente utiliza, como nem a ondansetrona e o serênia, e os protetores gástricos, que nem o meprazol, ranitidina e o sucralfato. A ranitidina está caindo por terra, a gente quase não utiliza mais. O que a gente está utilizando é o meprazol, tá? 2 vezes por dia, a cada 12 horas, uma dosagem de 1,5 a 2 miligramas por quilo. Aqui eu coloquei um trabalho do professor Júlio Cambraia, tá? No qual o efeito da associação da dieta, do ômega 3 e de antioxidantes em cães portadores de doença renal crônica. O que demonstra esse trabalho? Que os pacientes que tinham uma alimentação restrita, né, uma ração renal, que fizeram suplementação com ômega 3 e antioxidantes, tá? Eles tiveram uma menor... baixaram os valores da proteinúria, da ureia e da creatinina, tá? Mostrando que o efeito da associação da dieta com antioxidantes funciona para os pacientes doentes renais crônicos. Muitas pessoas, né, quando a gente vai falar sobre a parte de tratamentos, falam sobre o ketosteril. Em humanos, ele é bem difundido. Na medicina veterinária, tem várias controvérsias, tá? Tem um trabalho do professor Júlio, que foi publicado em 2002, né, no Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária, no qual ele demonstra a utilização de cetoanálogos, o ketosteril, né, em pacientes doentes renais crônicos.
O que é importante lembrar? Para eu utilizar cetoanálogos, né, ou que é o ketosteril, eu tenho que usar uma alimentação restrita, tá? Que nem uma ração renal. Eu não posso dar uma ração renal e dar um frango, uma ração renal e dar uma carne moída, não. Tem que dar baixa quantidade de proteína. E lembrando que uma dose, que seria um comprimido, tá? É para cada 5 quilos do animal. Então, um paciente que tem 5 quilos vai tomar um comprimido a cada 8 horas, tá? Isso aí é um fator importante, porque o tratamento ele acaba se tornando muito oneroso pelo preço do ketosteril, tá? Mas vale a pena a gente tentar e utilizar nos nossos pacientes. Eu tenho uma boa resposta com os cetoanálogos. Uma das coisas que a gente utiliza como terapia coadjuvante no paciente paciente doente renal crônico é a fluidoterapia subcutânea, tá? Também tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sou adepto da fluidoterapia subcutânea, tá? Porque muitos pacientes doentes renais crônicos, eles não conseguem manter a sua hidratação, eles acabam desidratando durante o dia, tá? Então, a gente faz a fluidoterapia subcutânea, normalmente todo dia, né? Ou um dia sim, um dia não, para manter a hidratação desse meu paciente. A gente sempre tem que cuidar com a hiperidratação, seja ela por fluidoterapia subcutânea ou pela fluidoterapia intravenosa. Avaliar um paciente e saber que ele está desidratado é fácil. Agora, se avaliar um paciente e saber que ele está hiperidratado, já não é tão fácil assim. Lembrando que a hiperidratação pode causar, além de edema de membros, edema de face, pode causar edema pulmonar. Consequentemente, esse paciente ele vai ter uma insuficiência respiratória, podendo virar óbito, tá? É um método que está sendo estudado, né, atualmente, é o ecodopplercardiograma, tá? Então, é feito o ecodoppler, né, normalmente à beira-leito, isso na internação ou ali na UTI, e é avaliada, tá, a parede septal do ventrículo esquerdo. Eles olham sua morfologia para ver se ela está engurgitada ou não, né, e conseguem avaliar sugestivamente a hidratação desse paciente. E quando que eu vou indicar a hemodiálise veterinária? Né? Isso é a maior dúvida dos médicos veterinários, tanto dos médicos veterinários, né, como dos proprietários. Qual que é a indicação? Então, é aquele paciente com insuficiência renal aguda, paciente doente renal crônico descompensado, paciente com edema pulmonar agudo. Sim, a hemodiálise ela pode ser utilizada para a gente retirar, né, o paciente do quadro de edema pulmonar agudo. Como é que isso funciona? Muitos pacientes que são cardiopatas, muitas vezes não respondem mais aos diuréticos e acabam vindo ao hospital com edema pulmonar. E eu tenho que retirar esse líquido do pulmão. Então, eu aplico diuréticos e eu não tenho uma boa resposta. Então, eu posso colocar esse paciente na máquina de hemodiálise, tá? E a partir da ultrafiltração, eu vou começar a retirar o líquido. Consequentemente, eu retiro o líquido do sangue, eu vou melhorar o quadro vascular dele, retirando ele do quadro de edema pulmonar. Então, também é utilizado para isso. Em casos de intoxicações, que nem a digoxina, barbitúricos, organofosforados e o diazepam, a gente pode utilizar a hemodiálise para retirar esses componentes. Então, indicação da hemodiálise. Nos casos de insuficiência renal aguda, aquele paciente que parou de urinar 12, 24 horas, então ele está em anúria. Aquele paciente que tem a incapacidade de promover uma diurese adequada, então ele está em oligúria. Incapacidade de controlar a azotemia e as manifestações clínicas. Eu posso ter uma sobrecarga de fluido grave, porque o paciente com uma hiperidratação, eu posso realizar hemodiálise para retirar essa quantidade de líquido. Alterações graves eletrolíticas, né, que tem a hipercalemia, a hipernatremia, hiponatremia, tá? Ou alterações ácidos-base graves. Por que eu falo isso? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz hemodiálise de um nosso paciente, a máquina ela é calibrada, tá? Para fazer a correção de todos os eletrólitos. Então, ele vai corrigir o sódio, o potássio, o cloro, tá? E, além disso, ele vai regular o quê? O pH. Ele vai tentar normalizar o nosso pH sanguíneo em 7,35 até 7,45, tá? Nos casos de azotemia grave, no qual nós temos o BUN maior que 100, né? Miligramas por decilitro, que seria uma ureia de aproximadamente 217, creatinina superior a 10, o agravamento clínico refratário em pacientes que estão de 12 a 24 horas em terapia convencional,
Após o transplante renal, quando o enxerto demora a iniciar o seu funcionamento. Então, esses são todos uns casos de insuficiência renal aguda, tá? No qual tem indicação, sim, de fazer hemodiálise. Nos casos de doença renal crônica, nós temos o quê? Nos casos de descompensação da doença renal crônica, a hemodiálise crônica para substituição da função renal, tá? Então, isso aqui não é muita função da hemodiálise veterinária, e sim da hemodiálise humana. A estabilização pré-cirúrgica ao transplante renal, tá? Então, a gente pode fazer o quê? A gente utiliza a hemodiálise para estabilizar esse nosso paciente. Nos casos de insuficiência renal aguda, tá? Nos casos que nem a gente pode ter uma isquemia do rim, nos casos de nefrotoxicidade, então as toxinas endógenas, toxinas exógenas, fármacos, principalmente os AINES, os aminoglicosídeos, cisplatinas, IECA, anfotericina B e agentes radiocontraste. Nos casos de hipercalemia, hiperviscosidade, doenças infecto-contagiosas, que nem leptospirose, leishmaniose, tá? E também nos casos de síndrome da disfunção multiorgânica. Nos casos de doença renal crônica, a gente pode utilizar a hemodiálise nos casos de alterações congênitas, que nem amiloidose, displasia renal, síndrome de Fanconi, doença policística, tá? Ou nas doenças adquiridas, principalmente as doenças infecciosas, por bactérias, fungos, temos a leishmaniose, a PIF e a leptospirose. As glomerulopatias por imunocomplexos, amiloidose, casos de neoplasia, sequela de insuficiência renal aguda, casos de hidronefrose, rim policístico, hipercalemia e os casos idiopáticos. Então, vocês estão vendo que tem várias recomendações para a utilização da hemodiálise. E eu pergunto, a gente utiliza a hemodiálise nesses casos na nossa rotina? A maioria das vezes não. Muitas vezes é por desconhecimento do clínico, tá? E também, assim, agora nós já temos, a gente está difundindo, né, os centros de hemodiálise aqui no Brasil. Então, cada vez a hemodiálise vai estar mais, ela vai estar, né, cada dia mais na nossa rotina. Aqui eu tenho uns quadros de intoxicações, né, as suas categorias. E por que é importante a gente saber quais são as categorias? Porque quando a gente faz hemodiálise, a gente tem alguns protocolos. Nós temos protocolo de baixo fluxo e de alto fluxo. E de acordo com a categoria e a medicação que a gente quer retirar, eu tenho que fazer uma hemodiálise de baixo fluxo ou uma hemodiálise de alto fluxo, tá? Então, por isso é sempre importante a gente saber qual fármaco que a gente está querendo retirar. A hemodiálise veterinária, então, ela serve para a gente reduzir a ureia e a creatinina desse meu paciente. Normalmente, nós temos uma redução de 60% nas primeiras sessões, tá? E daí uma pergunta que sempre me fazem no consultório é: quantas sessões o meu paciente vai precisar fazer? Então, isso é uma das coisas que a gente sempre fala. Eu estipulei na minha rotina clínica o quê? Paciente doente renal crônico tipo 3, mínimo de 3 sessões. Podendo fazer 4, 5, 6, 7, até 10 sessões ou mais. E o paciente DRC tipo 4, tá? Mínimo de 4 sessões, podendo fazer várias sessões também. Eu já tive um paciente que realizou 17 sessões de hemodiálise, tá? E a partir da 17ª sessão, a gente conseguiu estabilizar esse paciente e ele foi para casa e nós fizemos o tratamento convencional para a doença renal crônica. E quais são as limitações que nós temos na hemodiálise veterinária? Tem alguma limitação ou não? Então, vamos lá. Primeira limitação é o tamanho do paciente. Antigamente, fazia-se hemodiálise apenas de pacientes a partir de 10 quilos. Depois foi para 8, 7, 5 quilos, tá? E atualmente, eu tenho muito orgulho de falar que eu estou fazendo hemodiálise, tá? De pacientes com 2,3 kg. Sim, 2,3 kg. São pacientes bem pequenos, tá? No qual a gente consegue fazer a hemodiálise veterinária. Por quê? Porque nós temos hoje em dia linhas venosas e linhas arteriais de baixo calibre, tá? Nós temos os filtros, né? Que são filtros neonatais, são capilares bem pequenos. E, além disso, nós temos o quê? Nós temos os vasoativos, dobutamina, norepinefrina, que a gente utiliza para manter a pressão desse nosso paciente. Então, o tamanho, a gente está conseguindo reverter, né? O que antigamente era só 10 quilos, agora 2,5 kg a gente já faz tranquilamente.
tá bom? Então, isso não é empecilho para você encaminhar o paciente, falar que ele não tem oportunidade. Sim, ele tem oportunidade sim, e a gente tem que dar essa oportunidade tanto para o nosso paciente como para o proprietário. Nos felinos, a mesma coisa, né? Então, gatos grandes são muito mais fáceis de fazer uma sessão de hemodiálise. A anemia é um fator impeditivo, tá? Eu utilizo o valor do volume globular de 21% para os meus pacientes, tá? Para eu colocar ele numa sessão de hemodiálise. Muitas vezes é necessário fazer transfusão sanguínea pré ou transdialítica. Casos de pacientes com trombocitopenia também é uma limitação. Pacientes que têm um número de plaquetas para baixo de 70 a 80 mil, eu não faço hemodiálise. Por quê? Se eu colocar um paciente com 20 mil plaquetas e eu administrar ainda heparina, que a gente utiliza como anticoagulante, esse paciente ele pode ter uma hemorragia, tá? Devido à trombocitopenia e à heparinização desse paciente. Então, isso é um limitante. Aqui mostrando as plaquetas, né? E pacientes que estão já em quadro de hipotensão, tá? Lembrando que quando a gente vai fazer a hemodiálise, normalmente a gente abaixa de 10 a 20 milímetros de mercúrio, por si só colocar o paciente na hemodiálise, tá? Então, eu não posso colocar um paciente hipotenso. Lembrando que ela causa uma hipotensão. Nesses casos, eu vou estabilizar o paciente, muitas vezes com utilização de vasoativos, e daí, a partir daí, eu vou colocar ele estável na sessão de hemodiálise. A aferição da pressão ela é realizada pré-hemodiálise, transhemodiálise, normalmente a cada 10, 15 minutos, e pós-hemodiálise também. Então, quando que eu vou indicar a hemodiálise? Lembrando, é a maior dúvida dos médicos veterinários. É aquele paciente com quadro de uremia grave, paciente em 48 horas em fluidoterapia que não respondeu, não tem uma resposta satisfatória ao tratamento convencional, paciente com quadro de azotemia devido a uma insuficiência renal aguda, né? E lembrar, quanto antes eu indicar, tá? Maior sucesso eu vou ter nesses casos, né? E maior chance para o meu paciente, maior sobrevida eu vou dar. Então, assim, indicar o quanto antes, tá? Não esperar 10 dias de internamento, 15 dias, 20 dias. O paciente já está em estágio final da doença renal crônica, com insuficiência renal aguda, daí vai encaminhar para hemodiálise como sendo a última tentativa. Não, a gente não deve fazer isso. E qual que é a realidade, né? Muitas vezes o paciente ele já vem com quadro urêmico terminal, tá? Então, não tem mais indicação de fazer hemodiálise. Por quê? Porque a gente não vai mais conseguir reverter o quadro. Quadros, né, no qual a ureia é maior do que 500, creatinina é maior do que 7, são realidades bem difíceis da gente conseguir reverter. Paciente com anemia grave, a gente tem que estabilizar, fazendo transfusão. Pacientes que muitas vezes vêm com encefalopatia urêmica. Pacientes com quadro de coagulação intravascular disseminada, a gente não consegue fazer a sessão de hemodiálise. E pacientes com trombocitopenia grave, tá? Então, essa é a realidade. Lembrando que, se eu tivesse mandado ele o quanto antes para fazer hemodiálise, eu não teria esses problemas. Então, lembrando que a hemodiálise não é a última tentativa, tá? Porque ela não vai fazer milagre. Ela tem que ser uma das primeiras opções do paciente, tá? Hoje em dia, eu tenho muitos pacientes que chegam com quadro de insuficiência renal aguda por alguma intoxicação. Eu não vou colocar em fluidoterapia e esperar 48 horas para fazer hemodiálise. Não. Eu vou começar a hemodiálise no primeiro dia que ele internou. Pegar ele ainda, o quanto mais estável ele estiver, melhor para mim. Tem risco a sessão de hemodiálise? Tem. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso para os meus alunos, eu sempre falo isso para os tutores, tá? E para todo mundo que me pergunta. A hemodiálise tem riscos, tá? Ela é considerado um procedimento de alta complexidade, tanto na medicina humana como na medicina veterinária, tá? Por que ela tem risco? Porque eu estou retirando o sangue do paciente, passando numa máquina e devolvendo. Para eu fazer isso, eu tenho que usar anticoagulante, eu posso ter a coagulação e formação de coágulos aqui na minha linha, eu tenho que cuidar para não ter formação de bolhas, né? Não dar uma embolia gasosa. Eu tenho que cuidar, além disso, a dosagem que eu vou utilizar da heparina, né? Qual que é a programação, de quanto tempo eu vou administrar.
fazer com que o sangue ele passe pelo sistema, não coagule, né, num fluxo no qual eu consigo pegar e reduzir os níveis de ureia e creatinina, então seria um fluxo adequado. Então, esses são todos os riscos que a gente tem, tá? É claro que anemia é um fator de risco, utilização de fármacos beta-lactâmicos, AINE, agentes antiplaquetários, anticoagulantes, são fatores de risco, tá? Então, a gente tem que entender isso, que riscos existem, mas a gente consegue contorná-los. Quando eu falo sobre a prescrição da hemodiálise, muitas pessoas assim, mas é simples, né? Eu vou encaminhar meu paciente lá para hemodiálise, é só fazer hemodiálise. E daí, às vezes, não quer passar pela consulta com o nefrologista, né? Daí eu falo, então me mande a prescrição da hemodiálise, para eu fazer o protocolo, né? Daí, o que tem que ter nessa prescrição de hemodiálise? A seleção do dialisador, com base no volume do preenchimento, área de superfície de membrana, características da remoção do soluto e ultrafiltração e a biocompatibilidade da membrana, a seleção do circuito extracorporal e essa solução de preenchimento, a composição do dialisato e a programação do seu ajuste contínuo, qual tipo de anticoagulante eu vou utilizar, qual a dose de tempo em tempo, a solução de preenchimento do catéter, a duração da minha hemodiálise, da primeira, segunda, terceira ou quarta hemodiálise, a velocidade do meu fluxo sanguíneo, a velocidade do fluxo dialisato, a duração total desse tratamento, tem necessidade de fazer outra hemodiálise ou não, a minha ultrafiltração com taxa e volume, que medicação que eu vou utilizar pré, trans e pós-hemodiálise, qual tipo de monitoração que eu vou fazer, que tipo, qual a frequência e quais os procedimentos pós-hemodiálise, medicação e monitoração que eu vou fazer. Então, isso é uma prescrição de hemodiálise. Quem faz essa prescrição, tá, é o nefrologista veterinário. Então, vocês estão vendo que não é simples fazer uma prescrição de hemodiálise. Tem que saber todos esses conceitos, né, e todos esses parâmetros para a gente conseguir fazer uma boa sessão de hemodiálise. Então, aqui, só para exemplificar, tá? Eu tenho uma máquina de hemodiálise, à esquerda eu tenho uma máquina um pouco mais antiga, à direita uma máquina mais nova, né? Mas todas vão ter o ecrã e os painéis de controle, a bomba de sangue, o infusor de heparina, o dialisador, sensores de pressão, o detector de ar, os bloqueadores, a linha venosa, linha arterial, bicarbonato e o concentrado ácido. Tá? Não importa qual o modelo de máquina que você vai utilizar, se é a mais moderna ou se é a mais antiga. Todas vão ter que ter, pelo menos, esses itens básicos. Tá? O acesso venoso, então, aqui, só para lembrar, é colocado um catéter, né, na jugular do paciente, está feito um acesso venoso central de duplo lúmen, né? Então, a gente vai ter um lúmen que a gente fala que é arterial e outro venoso, vai estar ligado à linha arterial e venosa, né? Um o sangue vai puxar e o outro sangue vai devolver. Aqui, então, nós temos a radiografia, né, mostrando a localização do catéter, ele fica quase próximo, né, da base ali do coração. Então, aqui o acesso venoso central em felinos, tá? Eu utilizo o acesso venoso central até 14 dias, tanto em gato como em cachorro. Lembrando que tem que fazer a limpeza diária desse catéter, né? Se for possível, fazer 2 vezes por dia para manter uma higiene e a gente não ter quadros de sepse. Aqui nós temos os dialisadores, né? Que são os filtros. Atualmente, eu trabalho com o menor dialisador que tem no mercado, que é o da Fresenius, tá? Neonatal. E aqui nós temos a hemodiálise veterinária no mundo, tá? Vocês podem ver aqui no mapa que um dos maiores centros de hemodiálise é os Estados Unidos, tá? É um dos pioneiros na hemodiálise veterinária, mas nós temos o quê? Aqui no Brasil também alguns centros de hemodiálise, né? Os maiores centros de hemodiálise aqui no Brasil ficam em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, mas a hemodiálise já é difundida em todo o território nacional, tá? Uma das coisas importantes é o quê? O Brasil deve ser um dos países que mais faz hemodiálise, pelo custo que nós temos para a realização de hemodiálise, que é muito inferior ao custo de uma hemodiálise em cão lá nos Estados Unidos ou na Europa, tá? Então, aqui nós fazemos uma hemodiálise com uma rotina maior, né? E lembrando que aqui a gente está fazendo a partir de 3, 4 quilos, a gente já faz. Tem alguns países que só a partir de 7 quilos ou 10 quilos está fazendo hemodiálise, tá? Então, a gente está difundindo cada vez mais, né, os centros de hemodiálise aqui no Brasil. E aqui, demonstrando, então, um paciente fazendo a sua sessão de hemodiálise, né,
com acesso venoso central, a sua linha arterial e a linha venosa, né? Esse paciente não está sedado, então lembrando que a gente não faz sedação do nosso paciente para a realização da hemodiálise. É um paciente que está ali, tranquilo, na boa, fazendo a sua sessão de hemodiálise. Isso não dói, tá? O paciente não vai ter sofrimento com a sessão de hemodiálise. É uma das coisas que as pessoas perguntam. Não tem sofrimento, não tem dor, tá? Muitas vezes o proprietário acompanha a sessão e são sessões tranquilas. Eu tenho vários pacientes que dormem durante a sessão de hemodiálise, tá? Então, eu espero que as pessoas elas indiquem o quanto antes a hemodiálise, tá? Difundam esse conhecimento e quem quiser e tiver vontade de estudar, pode entrar em contato, que a gente não tem problema nenhum, tá? Então, eu gostaria de agradecer novamente ao Texa por esse convite, por participar desse congresso, né, desse congresso internacional de alto nível, tá? Aqui está o meu e-mail, martin.cardiorenal@gmail.com e o meu telefone, DDD 31 99251 3267. Esse daí é o meu WhatsApp também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá? A partir de 2022, aqui no Santo Agostinho Hospital Veterinário, nós estaremos dando um curso de hemodiálise mensal, tá? Será 2 alunos por mês, no qual nós teremos, então, um curso teórico e um curso prático de hemodiálise. A pessoa vai sair do curso sabendo fazer hemodiálise veterinária. Além do curso, a gente vai estar dando o quê? Estágio, tá? O estágio para o aluno poder acompanhar a rotina do hospital, né? E acompanhar o setor de nefrologia e a unidade de terapia intensiva. Então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato. Uma boa tarde para todo mundo. Tchau.